Amados, Evangelho de João, capítulo 9, a palavra do Senhor diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse ele cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra e pedimos ao Pai querido que a tua misericórdia seja estendida sobre as nossas mentes e que o nosso coração seja aberto, a fim de que nós possamos ouvir a tua palavra, possamos entender e compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a tratar e a falar conosco por essa mensagem. Eu te peço, ó Pai querido, fala com a tua igreja, fala com a minha vida, em nome de Jesus. Amém. João, ele coloca a condição de uma forma muito literal. E ele mostra um momento onde Jesus estava caminhando, aquele homem não parou a Jesus para pedir a cura, aquele homem não fez nenhum tipo de gesto como o cego em Jericó, por exemplo, mas os discípulos ficaram incomodados por ver aquele homem mendigando, por ver aquele homem cego. E perguntaram ao Senhor, Rabi, ou seja, mestre, Senhor, quem pecou, esse ou seus pais? E é importante a gente entender aqui que dentro da tradição judaica, era principalmente quando a gente fala sobre o primeiro século, isso era muito evidente entre eles, essa condição de se crer que quando alguém vinha ao mundo, nascia com um defeito de nascença, algum defeito físico, ou ela não pertencia a uma família de casta, ela era vista à margens da sociedade pelos judeus. E aqui você vê, então, Jesus sendo judeu, trazendo e anunciando o Cristo, que ele assim o era, a novidade que vinha através dele pela parte de Deus, e o Evangelho, que são as boas novas, que retratava acerca do seu reino, não daquilo que é o reino humano, mas do reino espiritual. E a condição da religiosidade, atrelada ao coração dos judeus e até mesmo daqueles que estavam andando ao lado de Cristo, durante os 3 anos e meio que andaram, tiveram que rever os seus conceitos do que se trata ou que se falava acerca da religiosidade. Existe uma diferença muito grande entre a religião e a religiosidade. A palavra religião, ela na sua tradução livre, ela nada quer dizer além do que religar. O religare. Quem religa o homem a Deus é Cristo. A religiosidade é uma adaptação barata, que o homem encontrou uma forma que ele passou a politizar a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus para benefício próprio, ou quem sabe para poder ter o poder sobre os demais. E a gente consegue ver que ao longo da história, a religião sempre foi utilizada como uma arma. E hoje, nós podemos entender não só por aquilo que está relatado na palavra de Deus, bem como nos nossos dias, que a palavra nos traz entendimento para que a gente não ande dependente daquilo que os homens pregam segundo as suas próprias vaidades. E ele nos deixou a palavra para que nós pudéssemos examiná-la e termos conhecimento acerca não só dos dias de hoje, bem como daquilo que é histórico, daquilo que faz parte da história da Bíblia, da arqueologia, assim como o nosso futuro, que é com Cristo. Quando olhamos e vemos que a tradição religiosa passa a ser questionada, e agora pelo próprio Cristo, você vai concordar comigo de que muitas das vezes é necessário que entendamos que o Evangelho de Cristo, ele vem para confrontar o homem, não para nos deixar de uma forma confortável. Ele vem para poder nos alertar. Pelo costume da época, Jesus ali, então, questionado, ele vem e traz a revelação aos seus discípulos. E ele diz, nem esse pecou, nem ninguém da sua família. E aí você vê que essa é uma prática cabalística, dentro da condição judaica, também é uma prática espiritualista, onde muitos assim creem, mas Jesus deixa bem claro essa condição, dizendo, essa condição de karma não existe aqui. O que existe é, o meu Pai permitiu que assim fosse sobre a sua vida, para que o reino dele fosse anunciado na terra.
e através de mim todas essas obras fossem concluídas. Jesus deixou bem claro, nem esse nem os seus pais pecaram. Todavia, isso aconteceu, ou isso está acontecendo, para que a obra do Pai seja revelada. Às vezes a gente fica buscando, tentando entender os insucessos da vida. Às vezes a gente fica tentando remoer algumas questões de traumas. A gente fica tentando dar nomes para algumas coisas que a gente vivencia, querendo julgar os nossos pais, outros os nossos antepassados, outros questões terceirizadas, a fim de buscar justificativa. Ah, eu não prospero porque o meu tataravô, ele foi isso, o meu avô foi aquilo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, eles podem ter sido tudo isso que você conhece da sua história e da sua árvore genealógica. Entretanto, a palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Toda e qualquer maldição hereditária, toda e qualquer palavra contrária, toda e qualquer condição de trauma, que de alguma forma a gente possa estar trazendo hoje no nosso coração, não tem culpa de ninguém não, irmão. Porque essa culpa foi levada na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo foi real. Ele morreu naquela cruz, não só para nos dar o perdão, mas ele levou sobre si, porque diz a palavra que o castigo estava sobre ele e nos traz a paz. Se você não está vivendo em paz, querido, não fica procurando alguém para pagar essa conta da condição da falta de paz no seu coração. Antes nós pudéssemos meditar e ter por entendimento ao que essa palavra diz. Jesus chega para esse homem, a qual o seu nome não é mencionado, ninguém o conhece pelo nome, ele era uma referência. E às vezes essa referência pode ser tanto positiva como negativa. No caso dele, ele era o cego mendigo, que ficava ali mendigando e todo mundo passava e conhecia ele. Pode ser que a referência da sua vida, quem sabe, foi, olha, você lembra do fulano? Que fulano? Ah, o pai de Albetrano também, não conheço. Aquele que fez... Ah, eu lembro. É sempre mais fácil vincular alguém a uma coisa negativa, a algo ruim que aconteceu. Não importa se querem rotular a tua vida, só você não se permitir que a condição da religiosidade ou da visão humana venham trazer a você um rótulo que eu não te dei. É o que diz a palavra. Jesus chega para esse homem e para a época... Os judeus, principalmente no primeiro século, tinham por entendimento que a saliva do primeiro horário, o cuspe que saía da boca do primeiro horário, ele tinha poderes curativos. Olha, essa era uma prática, você pode pesquisar depois, era uma prática que acontecia na época, e da mesma forma que os próprios judeus assim tinham essa condição de prática, eles também tinham colocado sobre as condições do sabate, que era a forma com que eles tinham de guardar o sábado e não fazer nada para que eles pudessem ficar em adoração a Deus como um dia sagrado. Dentro das condições, das regras do sabate, uma delas estava exatamente essa, a qual não podia se utilizar da saliva, um movimento de cura sobre a vida de ninguém. Isso estava dentro das regras. Jesus aqui, ele não só infringe as regras do sábado, ele vem e mostra, eu sou o médico dos médicos. Ele vem aqui e mostra, eu sou o Messias. Ele vem aqui e mostra, o que vocês estão separando através da religiosidade, eu vou mostrar a vocês que a cargo do meu Pai, este será curado. E diz a palavra que ele pega, cospe na terra, ele faz um lodo, ele faz junto com a sua saliva e com aquela terra, ele junta e ele faz e coloca e esculpe sobre os olhos daquele homem. Jesus aqui, ele está fazendo com que os religiosos que estavam em volta, e até os que haveriam de saber depois, porque eles tinham conhecimento acerca do Gênesis, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, eles tinham conhecimento. Jesus estava fazendo aqui um movimento de Gênesis 2. Ou seja, tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado pelas suas mãos. Ele estava trazendo de uma forma direta para que todos pudessem evidenciar e ver o que estava escrito no Gênesis. Aonde ele cospe, ele faz o lodo e ele unta sobre os olhos daquele homem. Mas tem uma condição aqui. Jesus faz esse movimento e é uma condição de cura, de restauração,
Lembrando que ele era cego de nascença. Ele veio com um defeito. Agora, ele recebe uma condição para que a cura se manifeste através da vida dele, mas Jesus dá a ele algo que ele tinha que fazer. Tem coisas que a gente fala, não, mas seria tão mais fácil se Deus só me desse. Ô irmão, mas aí não seria Deus, aí seria o gênio da lâmpada. E Deus, querido, ele não quer teu sacrifício, como a gente falou agora há pouco. Mas é necessário que a gente aprenda a adorá-lo. É necessário que a gente pare e se esvazie de si mesmo. É necessário que a gente abra as nossas malas, quem sabe humanas, da nossa alma, que a gente vem há tanto tempo levando pedras que nos tacaram, e a gente vai armazenando aquelas pedras nessa bolsa, e cada vez mais está pesado, e cada vez mais está doído, e a gente fica naquela, eu estou tão cansado, eu estou tão isso, eu estou aquilo. Querido, é porque você ainda não entendeu o que a palavra diz. Lança sobre mim toda a vossa aflição, lança sobre mim, vem buscar de mim o meu fardo, o meu jugo, que ele é leve. A gente está aguardando para nós, na nossa condição, às vezes até da inconsciência, de situações mal resolvidas que nós tivemos, de frustrações, de problemas humanos, e a gente não se apercebe porque que a gente não sai do mesmo lugar, porque a gente está rodando, e não chega logo na terra prometida. Querido, é necessário nós aprendermos a adorar a Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus da mesma forma. Mas quando Ele diz para mim e para você, olha, eu vou te abençoar, mas a vírgula ela vem aqui. E aí eu não sei, querido, qual é a intimidade de Deus para com você. Eu sei das minhas. Eu sei das minhas. E quantas vezes Deus ele vem nos avisando e falando, é necessário. É necessário, e a gente faz de conta que não é com a gente. É necessário, a gente faz de conta que não é com a gente. Aqui Jesus pega e fala para esse homem, vai e lava-te no tanque de Siloé. O tanque, irmão, ao qual dizia, o nome, a sua tradução é o enviado. Irmão, se você for parar para analisar, você vai ver a mulher do fluxo de sangue, que ela é curada somente porque ela tocou nas orlas das vestes de Jesus. Ela só tocou. Você vai ver Jesus pegando no meio do caminho a mulher que estava lá, de Naim, junto levando o esquife do seu filho. Jesus nem tocou no morto, ele pôs a mão só na urna, no esquife, e aquela criança levantou. Você vai ver, querido, que o centurião chega e fala, Senhor, eu tenho homens que estão e que me servem, eles estão mediante ao meu mandar. E se eu falar para eles, vão, eles vão. Se eu falar para eles, ficam, eles ficam. E eu sei que tu és o Filho de Deus vivo. Um centurião, um romano. Não era um crente, não era um assembleiano, não era um batista, não era alguém da vida nova em Cristo. Não, era alguém que não tinha, na condição para a época, o rótulo de crente. Mas crente é aquele que crê. Ele falou, o meu servo, ele está mal em casa. O meu servo, ele está morrendo. E eu sei que o Senhor pode. E Jesus falou, vou lá na sua casa. Ele falou, não, mestre, olha a reverência, olha o temor. Ele falou, não, mestre, eu não sou digno que entre na minha casa. Sabe por quê? Porque ele era romano. Romano adorava vários deuses pagões. A sua casa devia estar cheia de estátuas, que não é diferente dos dias de hoje. Onde às vezes a gente fica meio que julgando o irmãozinho daqui, o irmãozinho dali. Irmão, eu não quero saber a quem você julga. Eu quero que a palavra faça efeito na tua vida e na minha vida. Ela é a espada de dois gumes a nos trazer a verdade. E a verdade liberta. Enquanto você ficar se permitindo usar da religiosidade, a fim de julgar ou pré-julgar, ou até mesmo no teu coração, nada vai acontecer. Mas quando você se permitir ouvir a voz de Deus, quando você se permitir ser um adorador em espírito e em verdade, basta uma palavra. Se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo será curado. Olha o respeito, olha a fé. E às vezes nós, não, Senhor, na minha casa não tem idolatria. Não, não tem não. Às vezes tem a foto do teu pastor na geladeira lá, né? Às vezes a gente é mais idólatra do que os nossos irmãos que a gente acha que são idólatras. Se não for fulano que for pregar, eu não vou. Se não for o Beltrano, eu também não. Irmão, desculpa, a gente está sendo muito mais.
E não são poucas as vezes que a palavra ela vem nos ensinando e alertando acerca do nosso comportamento perante Deus. Jesus dá a palavra a este homem. Ele cospe, ele faz o lodo, coloca sobre os seus olhos e fala: vai até o tanque de Siloé e se lava. Será que se ele fizesse o mesmo comigo e com você? Principalmente a gente, né? Senhor, pra que até lá, não é mesmo? Tem um baldezinho aqui, ó. Não dá para usar essa aguinha que está aqui no meio do caminho? Ah, não, Senhor. Pô, mas logo lá? Ah, não, Senhor. Se o Senhor fosse o Senhor, com certeza o Senhor não ia mandar eu ir para lá. Às vezes a gente desiste no meio do caminho. Às vezes a incredulidade toma conta do nosso coração, porque a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. A gente não percebe o quão ignorante acerca de não entendimento da vontade de Deus acerca da nossa vida, que ela é boa, perfeita e agradável. E a gente passa a ter uma fé militante. Se não for assim, eu não quero. Se isso não acontecer, não é. Irmão, Deus não deve satisfação alguma para você. Mas se você o busca, aprenda a buscar em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que ele só busca um único povo na terra. Não são os japoneses, não são os hindus, não são os evangélicos, não são os espiritualistas. Não. Ele busca um único povo. Aqueles que o invocam e o adoram em espírito e em verdade. Buscar a Deus, irmão, ou crer em Deus, 98% da população mundial crê em um Deus, ou crê em alguma condição divina, numa energia, seja lá o nome que você quer chamar. Mas eu posso dizer para você, como Jó um dia disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora de contigo andar. Ele quer te dar experiência, ele quer se apresentar no meio dessa luta, ele quer mostrar para você quais são as verdadeiras alternativas e caminhos que ele mesmo já desenhou para você. Mas enquanto eu e você ficarmos querendo contender com Deus, para que a nossa vontade seja feita, não a dele, somos nós que estamos atrasando a bênção de Deus na nossa vida. A bênção dele já está determinada, a bênção dele já foi ministrada, mas o nosso coração duro, muitas vezes não quer se permitir a mudança. O nosso coração duro muitas vezes não quer se permitir ouvir a voz do Senhor. Aí, irmão, a gente reclama: ah, Senhor, eu estou andando, não chego a lugar nenhum. É claro que não. O povo que saiu livre do Egito, passou no meio do Mar Vermelho, a terra em seco. Eles já no primeiro, no segundo dia já estavam reclamando. E aquilo que era para ser alguns dias de caminhada se tornaram 40 anos. E aí vai ter gente que vai falar: tá vendo? Deus é mau. Não, Deus não é mau. Você só está literalmente sofrendo a consequência das tuas escolhas. Você tem que aprender que Deus ele é bom e em todo o tempo Ele está a tratar na minha vida e na tua vida. Mas Ele nunca vai deixar que a lei do plantio não seja uma verdade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não tem como a gente fazer de conta que a gente não precisa obedecer. Não tem como a gente fazer de conta, não. Mas não, até aqui eu creio, daqui para cá eu não creio. Não, irmão, então ou você crê ou não crê. E já que você não crê, irmão, se coloca no lugar que nem vai se permitir estragar a tua vida com falas desnecessárias. Porque é melhor não conhecer do que conhecer e falar besteira. Esse homem foi dado a ele uma chance e ele não abriu mão dela. E ele foi até o tanque de Siloé. E note isso. Quando ele chegou nesse tanque, ele foi e começou a lavar os seus olhos. E no momento que ele lava os seus olhos, aquilo que ele não via começou a ser uma verdade na vida dele. A escuridão que estava desde a sua infância, desde quando ele fora concebido, agora dá lugar à luz, dá lugar à vida, dá lugar a pessoas. Ele começa a enxergar e ver coisas que ele nunca antes tinha visto. E eu não sei se você sabe, uma pessoa que não é vidente, uma pessoa que é cega, ela desenvolve uma maior habilidade em seus outros sentidos, como olfato, como audição. Mas eu fico imaginando ele tentando discernir quem era quem através do ouvido para querer poder lembrar. Eu não sei qual que vai ser a tua reação quando Deus trouxer a tua bênção na tua mão, mas eu quero poder profetizar na tua vida, querido, que Deus permita que você seja surpreendido, porque através da tua obediência vai vir a revelação do Espírito Santo, porque através da tua obediência Deus vai abrir os teus olhos para você enxergar aquilo que você não estava conseguindo enxergar. Através da tua obediência Deus vai tirar esses traumas de infância, Deus vai
vai tirar essas lutas que você tem trazido, essas dores que você tanto se queixa, na condição de, eu preciso achar um culpado. Não, irmão, a culpa já foi levada na cruz do Calvário. Cristo vive e Ele está entre nós nessa noite. Ele lava os seus olhos e ali ele começa a ver. E os homens começam a chegar até ele e falar: peraí, esse cara parece com aquele que ficava lá. O outro começa a falar: não, era só parecido, mas não era esse, porque aquele era cego de nascença, não tem como. Irmãos, eu creio que quando Deus fizer a obra dele na tua vida e na minha vida, vai ter gente que vai ficar bestalhada. Vai ter gente que vai dizer: não pode ser ele. É parecido com ele, mas não é ele não. A incredulidade vai cair por terra, irmão. Irmão, ateu vai ter que bater palma e falar: glória e louvado seja a presença de Deus na tua vida, porque através de você, eu também vou começar a enxergar, através da obra que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer levar visão para quem é cego. Querido, mas não agora cego da condição humana, mas cego da espiritualidade, cego da crença, cego de não conseguir contextualizar e crer a graça de Deus que está sendo derramada hoje, na minha e na tua vida. E eles começaram a se questionar. E aí diz a palavra, no versículo que nós estamos lendo no capítulo 9, aqui vou dizer a partir do versículo 10. E diziam-lhe, pois, como se te abriu os olhos? E ele respondeu, disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Hoje nós estamos no tanque de Siloé. Hoje o tanque de Siloé está na tua frente. Esse tanque, querido, ele não tem uma água purificadora, não. Mas Jesus queria que esse homem fosse andando e por onde ele passasse, todos pudessem ver o movimento profético que ele estava fazendo e vivendo. Irmão, por onde você passa, por onde você anda, tem gente te observando. E às vezes a gente ignora um pouco essa condição, não é? Tem gente que nos subjuga e fala: olha lá, como é que pode? Se diz cristão, se diz crente, mas vive numa vida tão miserável. Se diz cristão, se diz crente, mas lá, ó, o próprio Jesus que ele tanto cria, cuspiu na cara dele. E pode ser, irmão, que se fosse nos dias de hoje aqui também, já pensou Jesus cuspindo na terra? E até, Jesus, espera aí, brincadeira tem hora. Eu quero que você, nessa noite, entenda Isaías 35:5, a profecia messiânica. Então, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Querido, Isaías falava isso 700 anos antes de Cristo. Mas eu não quero só aqui falar sobre a condição que é física, mas espiritual. Tem muita gente que precisa ter os seus ouvidos destampados. Tem muita gente que precisa ter os seus olhos restaurados. E Jesus, ele veio ao mundo exatamente para poder trazer o evangelho da mudança, do renovo, da transformação. Ele veio para poder anunciar, não a condição humana que os homens criam e queriam que ele fosse, alguém que viesse ser um revolucionário político, que viesse a entrar em Jerusalém com um cavalo branco, com uma espada desembainhada. Não, ele entrou num jumentinho. Ele entrou de forma simples, para que também se cumprisse sobre ele a palavra de também Isaías. Amado Jesus, quando ele olha para esse homem que não pede nada, mas chega para ele lhe dar uma condição, ele está hoje falando para mim e para você. Pode ser que você entrou aqui sem pedir nada, mas eu quero te dar algo. A palavra de Deus nos ensina e diz que onde Jesus está, alguma coisa acontece. Se ele está aqui no nosso meio nessa noite, eu creio que é ele quem está tratando nessa sua dificuldade dentro do teu coração. Pode ser que você se sinta, quem sabe, de alguma forma, defeituoso perante a presença de Deus, mas ele está dizendo hoje para você: oh, querido, o tanque de Siloé está aí na tua frente.
O tanque de Siloé está aí na tua frente. Só se permita ser obediente. Só se permita deixar o teu coração ser guiado não mais por aquilo que é a voz do teu coração, mas a voz do meu espírito. Se permita ouvir a palavra de Deus e se aquebrantar nessa noite, admitindo que você por você mesmo você não pode nada, mas Cristo é aquele que está aqui nessa noite e que pode transformar a nossa dor em alegria, que pode nos tirar nessa situação, quem sabe de maldição apontada por terceiros, onde as pessoas passam por você e falam: olha lá, ó, como vive, olha lá a maldição que ele carrega, olha lá, tá vendo, o pai dele era um alcoólatra, agora ele é um alcoólatra, olha lá, a mãe dela era perdida, agora era uma perdida. Tem gente que fica aí, irmão, quem sabe projetando em você situações correlacionadas ao comportamento familiar. Mas eu digo para você hoje, em nome de Jesus, por essa palavra, toda e qualquer deformidade espiritual, carnal, seja qual for a área da tua vida, que você precise hoje, que a graça do Senhor te alcance, eu profetizo, em nome de Jesus, que venha existir restauração, que venha acontecer restauração dentro do teu coração, dentro da tua mente, que a tua percepção a partir de hoje possa mudar, e que você possa começar a partir de hoje a ouvir a voz do Senhor falando com você. Ele não te julga como você mesmo se julga, Ele não te julga acerca das condições que você cometera, religiosa até mesmo antes de entrar até aqui, mas Ele diz para você nessa noite: a minha graça te sustenta, a minha graça te basta. Seja tão somente aquele a qual se permite a ouvir e obedecer a palavra de Deus. Se tiver que ir até o tanque de Siloé, vai. Se Ele quiser te curar só com a sombra dele, Ele vai curar também. Mas se Ele está dizendo hoje para você, querido, obedeça mediante aquilo que você tem por conhecimento e deixa Deus fazer a obra. Amado, descansa o teu coração, porque Ele vai abrir os teus olhos e você vai começar a viver um tempo novo, um tempo de restituição, um tempo de glorificação, onde as pessoas vão te olhar e não vão nem te reconhecer, e vão dizer: mas será que é ele mesmo? Será que é ela mesma? Eu posso afirmar para você, o teu testemunho vai mudar vidas, o teu testemunho vai levar abalo na vida de muita gente. Pode ser que o teu filho não esteja dentro dos parâmetros a qual você gostaria e que você ensinou, pode ser que o teu marido esteja perdido até mesmo na condição do casamento. Hoje o Senhor está dizendo: é através de você que eu vou fazer a obra na tua casa, é através de você que eu vou fazer a mudança na vida daquele que você hoje clama, é através de você. Vai até o tanque de Siloé, mas é a tua obediência e a minha graça que vai com você, que vai restaurar os teus sonhos nessa noite. Conforme nós lemos a palavra aqui, eu vou retomá-la somente desse versículo que diz: eu sou a luz do mundo. Às vezes a gente se sente culpado, não é? Às vezes a gente leva uma culpa de acusação sobre nós, acerca de várias situações que estão à nossa volta. Uma mãe pode ter 5 filhos, irmãos, e um filho nunca vai ser igual ao outro. Você tem 5 dedos numa mão e nenhum desses dedos é igual ao outro. E se fosse, não seria uma forma anatômica tão perfeita criada por Deus. Ninguém precisa ser igual a ninguém, mas você não tem que ficar procurando culpado na tua vida para justificar as tuas frustrações. Se você colocar a tua vida diante da presença do Senhor, ouvir, obedecer, toda maldição ela cai por terra. Tudo aquilo que não é da vontade de Deus que está sobre a tua vida tem que ir embora. Porque quando entra o Espírito Santo de Deus, a maldição ela cai. Quando ele entra, querido, aquilo que dividia não vai dividir mais. Se você não se permitir ouvir a palavra de Deus para que a libertação do conhecimento venha, você vai continuar cego. Você vai continuar dependendo dos outros, fazendo de conta que você não depende de ninguém. Deus está falando para você e para mim. Toda e qualquer palavra atrelada à hereditariedade, maldições hereditárias, eu já disse e eu repito, Cristo levou na cruz do Calvário. Se a palavra vos libertou, se o Filho vos libertou, verdadeiramente vós sois livres.
E Ele é a luz do mundo, que está vindo em direção a tudo aquilo que a gente carrega enquanto dor. Ou quem sabe a gente pode chamar momento de trevas. Porque enquanto a gente fica desesperado, quando a gente não enxerga por qual caminho andar. A gente não consegue olhar qual é a trilha de volta. Mas se Ele nos mostra e nos fala nessa noite que Ele é a luz do mundo, é Ele quem vai iluminar os nossos caminhos. Lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho é o Senhor. Que você possa começar a ver o que você não via e ser referência na vida de muita gente. Se coloca de pé.